Aô, família, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do canal Chitão VF Palestra. Hoje para tratar de um assunto bem polêmico. São Paulo Futebol Clube, caiu ou não caiu? Eles estendem uma faixa dizendo, nunca fui rebaixado. Será que isso é verdade? Vou lembrar você, amigo São Paulino, que eu sei que acompanha o canal. Eu tenho um primo que é São Paulino, ninguém é perfeito. E que eles ostentam, falam, boca cheia, dizendo que nunca foram rebaixados. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás sobre a pífia campanha do Campeonato Paulista do São Paulo Futebol Clube. Horrível. E aí foi rebaixado. Para você ali que tem entre 50 a 35 anos, vai lembrar bem do que eu estou falando. Naquela época, o futebol brasileiro era uma zona. Não que ele tenha melhorado, mas ele era uma zona. Não tinha rebaixamento. Era virada de mesa em cima de virada de mesa. E, como o São Paulo fez uma campanha horrível no Campeonato Paulista do ano anterior, o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista de 1991. Só que, para rolar uma virada de mesa, igual eu vou colocar para vocês as capas dos jornais aí, para vocês darem uma olhada, houve uma virada de mesa e criaram grupos. O grupo verde, que estavam as equipes que eram da primeira divisão, Palmeiras, os Gambá, Santos, e criaram o grupo amarelo, que estava São Paulo, Olímpia, Catanduvense, Noroeste. Tanto que o São Paulo fez uma ótima campanha em 1991. Tinha um time muito bom até. Elivelton, Raí, Zete. E aí, a pergunta que eu faço. Para você, vocês viram já o Olímpia jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista na sua história? São Paulo jogou contra o Olímpia no Campeonato Paulista. Então a pergunta que fica é, o São Paulo caiu ou não caiu? Vou colocar uns vídeos aí para vocês darem uma olhada. Aí está. São Paulo numa sexta-feira, em 1991, São Paulo 1, Olímpia 1. E aqui é a classificação do grupo. O grupo amarelo, um grupo muito poderoso do Campeonato Paulista de 91, em que o São Paulo foi o líder do grupo. Fez uma belíssima campanha no seu grupo amarelo. E aqui algumas capas de jornais, falando sobre a campanha do São Paulo Futebol Clube. Nem mesmo a ascensão da estrela Raí foi capaz de livrar o time de incontáveis vexames. Eu me lembro muito de ter lido em Placar, a revista Placar, que diz que o Campeonato Paulista não terá rebaixamento. Agora, se você pegar a entrevista do Tele, o Tele fala que pegou o time da segunda divisão. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão Campeonato Paulista, na segunda divisão Campeonato Paulista, na segunda divisão Campeonato Paulista. O Tele disse isso, mas à época ele era técnico do Palmeiras, né? E ele pega o São Paulo e salva o São Paulo, não é isso? Então, digamos que era um argumento que o fortalecia. Olha, eu peguei o São Paulo na segunda divisão e fiz o que eu fiz com o São Paulo. Mas é claro que a frase do ídolo do São Paulo, como é o Tele, tem peso. Eu, torcedor, te diria, eu não tenho dúvida nenhuma, o São Paulo caiu. A vexatória campanha tricolor acabou com o rebaixamento do time do Morumbi para a Série B do ano. Mas nos 7 anos que eu fiquei no São Paulo, todos os anos eu disputei título. Não lembro de descenso, não lembro de segunda divisão, não. Coisa ruim ninguém lembra, né? Você dá o Google, a primeira coisa que aparece é aquela matéria da Folha, mostrando o rebaixamento do São Paulo. Deu uma polêmica. Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu, caiu. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na segunda divisão Campeonato Paulista, São Paulo estava na segunda divisão Campeonato Paulista, São Paulo estava na segunda divisão Campeonato Paulista. Uma faixa atrás do gol ali, da torcida do São Paulo, que tinha bem grande, nunca fui rebaixado. Ou seja, era o torcedor do São Paulo. Ou seja, é mentira, porque foi rebaixado no Campeonato Paulista de 90.
Nossa, lá vem o mala. Lá vem o chato. Ué, eu tenho que contar a história como ela foi, não é a história que eles querem. Eu cobri pela Jovem Pan, São Paulo. Como era o nome daquele time lá que você foi comigo? Olímpia. São Paulo e Olímpia. Ô, cidade do meu Não é o do Paraguai. Quando que o Olímpia subiu para a primeira divisão? Se eu fiz um jogo, São Paulo e Olímpia, o Bruno pequenininho foi lá junto comigo. Eu fiz esse jogo aqui ou lá em Olímpia, nós fomos lá. Você foi lá no termo? Não, Foi lá. Você gosta Não tinha termo naquela época. Ah, Eu nunca vi o Olímpia ser campeão da Série B. Portanto, ele nunca disputou a Série A, ok? O São Paulo jogou com o Olímpia. Jogou em que divisão? Na segunda divisão. Se o Olímpia nunca foi na primeira, São Paulo jogou com o Olímpia. Inclusive, eu tenho o ingresso. Vários, segunda divisão, não sei o que e tal. Flávio, Olha, São Paulo jamais... O Olímpia nunca subiu para a primeira divisão. São Paulo jogou com o Olímpia, é óbvio que ele estava na segunda divisão. Perfeito? Então como é que o São Paulo nunca foi rebaixado? O São Paulo foi rebaixado, depois desrebaixaram. Aqui no Brasil, os caras falam uma coisa que é muito interessante. Nem o passado é definitivo. Viram aí, né? As matérias comprovam que o São Paulo jogou sim a Série B do Campeonato Paulista. Então essa sua faixa de que nunca fui rebaixado, ela é uma falácia, é uma mentira. Tá bom? Amigo São Paulino. Outra coisa que eu vim abordar é sobre o carnaval. Vocês também vão dizer que nunca foram rebaixados? Vão querer que crie um grupo especial para que a sua escola de samba também não tenha sido rebaixada? Carnaval é diferente. Eu desfilei pela Mancha. Nós estávamos esperando o título. Infelizmente o título não veio. Mas ganhamos o único troféu que nós ainda não tínhamos. Já ganhamos de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto e faltava o de quinto. E ganhamos agora. Carnaval é diferente. Então vocês foram rebaixados. Lembrando que vocês tinham duas escolas de samba no grupo especial. Uma foi vice, a Dragões vem fazendo um bom trabalho nos desfiles das escolas de samba. Mas vocês não têm todo esse know-how carnavalesco para fazer ainda frente às escolas de samba do grupo especial. Portanto, boa sorte no grupo de acesso. Assim como a Independente caiu, a Jovem do Santos também caiu no acesso. Santista, que ano, hein? Rebaixado também no carnaval. Então, galera, o vídeo de hoje era sobre polêmica. Eu vim tratar um pouquinho sobre o time vizinho de muro do CT, em que a sua faixa não é verdade. E você, São Paulino, que tem entre 50 a 35 anos, sabe bem do que eu estou falando. Vocês já foram rebaixados, sim. Lá no seu íntimo, você sabe que você foi rebaixado. Certo, amigo São Paulino? Família, é isso por hoje. Polêmica. Vou colocar no canal. Escrevam aí, deixem os comentários. São Paulo Futebol Clube foi ou não foi rebaixado no Campeonato Paulista? Deixo essa pergunta para vocês. Aoa, avante palestra.